Se alguém lhe dissesse a segunda vinda de Cristo já aconteceu, você descartaria isso na hora? Ou você pelo menos faria uma pergunta buscando entender o significado desta declaração antes de julgar? Sejam bem-vindos. No nosso encontro hoje, nós continuaremos lendo as sagradas palavras de Masaaki Sama proferidas no encontro com o Masaaki Sama em Coimbra, Portugal, no dia 6 de julho de 2025. Nesta segunda parte deste estudo, vamos receber as sagradas palavras que dizem a respeito do corpo humano, exercício físico, contato com a natureza, não como moda, nem como dica de saúde, mas como parte de como nós representamos o que pregamos. Em seguida, vamos também cobrir um tema que pode provocar e até dividir opiniões, uma discussão franca sobre a vitamina B12, orientações médicas, a convicção pessoal e o que significa de fato confiar a vida a Deus, sem transformar fé em imprudência. Vamos também ver a visão de Masaaki Sama sobre os solos sagrados e uma direção clara para Portugal e para a Europa. Vamos abrir nossos corações para recebermos estas sagradas orientações e muito mais. Temos um estudo maravilhoso hoje, então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos em nome do Messias, que é o Uno a Meishu Sama, Uno a Jesus Cristo, reconhecer que somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama podemos realizar esses estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos neste momento convidar todos os nossos ancestrais e toda a humanidade que vive e respira em cada célula dos nossos corpos para participarem deste estudo junto conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade que Deus já expiou e perdoou dentro de cada um de nós. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciaremos o estudo com o cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo.
Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Para todos que ainda não seguem a página da nossa igreja no Instagram, este é um ótimo momento para segui-la. Abra um Instagram no seu celular e busque por Igreja Mundial do Messias, sublinha oficial. Clique em seguir. Mas não acaba aí. Selecione o sino no topo da página e ative todas as notificações para acompanharem em tempo real as novas postagens da nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos nosso sono e coração diariamente com Kyosho-sama e o trono de Kyosho. Mas não parem aqui. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para a nossa alma. Então, quando alguma postagem tocar o seu coração, compartilhe com um familiar ou amigo. Um pequeno ato como esse, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar a vida de uma pessoa, transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e felicidade eterna. Não deixem de compartilhar. Bom, antes de ler a postagem hoje, gostaria de saudar a todos um felicíssimo Ano Novo. Já passamos, na verdade, do Ano Novo, já estamos, na verdade, há mais de 7 dias em 2026. Mas, mesmo assim, uma grande alegria poder encontrar com os senhores durante este estudo e gostaria de desejar um feliz Ano Novo a todos e agradecer a participação constante de todos os senhores. Esta semana nós temos uma postagem especial, super especial que recebemos durante este Ano Novo. Gostaria de compartilhar com os senhores. São 2 postagens que estão na página do Instagram referente ao Ano Novo e as sagradas palavras que recebemos do Masaki-sama durante este período. Então, o primeiro post lê-se o seguinte: o festival de fazer mochi da família do Masaki-sama, um novo padrão de Natal no Japão. Nesta ocasião, soubemos que a família do Masaki-sama faria um festival de fazer mochi, alimento tradicional japonês feito a partir do arroz glutinoso cozido ao vapor e depois sovado até formar uma massa lisa, elástica e pegajosa. Então, implorei de qualquer forma para receber pelo menos uma foto. E como resultado, realmente nos enviaram uma foto. Além disso, não seria essa uma foto divina do Masaki-sama e o Mikoto-sama? Fofo demais, que supera muito a imaginação de uma pessoa como eu, o repórter. Oba! Gostaríamos de apresentar as seguintes sagradas palavras que recebemos do Masaki-sama. Nesta ocasião, recebemos dos membros muito arroz glutinoso, que também é usado para fazer mochi, e, querendo corresponder, nem que seja um pouco a essa sinceridade, com a ajuda dos meus secretários, fizemos festival de fazer mochi. Eu penso que o ato de fazer um festival de fazer mochi e depois comer esse mochi deveria se tornar um novo padrão de Natal no Japão. O Natal é o dia de celebrar o sagrado nascimento de Jesus Cristo. Mas, como Jesus nasceu em Israel, no Oriente Médio, comer bolos com morangos, frango frito ou pizza definitivamente não tem nenhuma relação com isso. Essa é apenas
Essa é apenas a forma de celebração americana do Natal e outros países que foi importada para o Japão e não é do Oriente Médio. E Natal é sinônimo de bolo. É algo que definitivamente não tem ligação nenhuma com a realidade do Japão. Continuação nos comentários, parte 1. E, em primeiro lugar, a Igreja Mundial do Messias é a versão completa do cristianismo. Ou seja, isso significa que a verdade de Jesus Cristo está sendo herdada na Igreja Mundial do Messias, cuja origem é o Japão. Sendo esse o caso, ao invés de celebrar o Natal com costumes importados do Ocidente, como é o caso dos Estados Unidos, penso que, no Japão, deveria haver uma forma japonesa de celebrar o Natal. Pensando assim, justamente nesta época de Natal, quando arroz para fazer mote é recém-colhido e podemos nos reunir com familiares e amigos, não seria a época para fazer um festival de fazer mote? Todos juntos cozinhando o arroz mote no vapor, batendo o mote dizendo yoisho. Interjeição tradicional japonesa usada durante trabalhos pesados ou atividades que exigem esforço coordenado em grupo. Comendo com animação ao saborear o mote umedecido no molho de soja e algas nori, ou saboreando com rabanete ralado no qual foi pingado gotas de molho de soja. Será que esta não seria a verdadeira forma de celebração do Natal para os japoneses? Eu desejo que o festival de fazer mote se torne o novo padrão do Natal no Japão. Além disso, o significado do mote não se limita somente a isso. Embora pareça que há várias teorias, diz-se que a origem da palavra mote vem do hebraico matzah ou matzah, que significa pão sem fermento, sem levedura. Isto se refere à época em que Moisés salvou os judeus que sofriam como escravos no Egito. Aquela história do Mar Vermelho se partindo ao meio. E, naquele momento, para não serem capturados pelos egípcios que os perseguiam, ao invés de colocar fermento no pão, deixar crescer e depois assar, eles não colocaram fermento, não deixaram crescer e imediatamente assaram e comeram, para encurtar o tempo de preparo da refeição, o que foi chamado de matzah. Ainda hoje, os judeus comem isso na festa da Páscoa, como uma forma de celebrar a libertação dos egípcios. A festa da Páscoa é realizada por volta da primavera, que é próxima da época do Ano Novo Lunar japonês. Considera-se que este costume continua no Japão também e, de alguma forma, herdamos este costume judaico. Comíamos e comemos mote ao invés de matzah, mesmo depois que mudou para o calendário solar e o Ano Novo Lunar se transferiu para o Ano Novo atual, comemorado no dia 1º de janeiro. Ou seja, essa é a teoria de que o Ano Novo japonês é, na verdade, a festa da Páscoa judaica. Outro ponto que comprova isso é o fato de que praticamente toda a população japonesa faz o Hatsumode, tradição japonesa de visitar um santuário shintoísta para fazer a primeira oração do ano no Ano Novo. Na entrada dos santuários, sempre há um tori, portal tradicional japonês, que marca a entrada de santuários shintoístas, pintado de vermelho. Na noite anterior à fuga dos judeus do Egito, Deus disse que mataria todos os primogênitos em toda a terra do Egito, incluindo os judeus. Porém, foi ensinado apenas aos judeus,
que as crianças nas casas cujos portões fossem pintados com o sangue de cordeiro não seriam mortas. Com isso, os judeus conseguiram escapar do Egito em segurança. Para não esquecer esta bênção de Deus, o costume de pintar os portões de vermelho foi herdado também no Japão, e os japoneses, embora façam isso inconscientemente, talvez estejam sendo lembrados da graça de Deus ao irem adorá-lo em santuários com o tori todo ano novo. Incrível, não? Esta relação entre a festividade do Ano Novo no Japão e a tradição judaica devido a essa história, não, do judaísmo durante a Páscoa do judaísmo. Eu fiquei extremamente surpreendido ao ler que existia essa relação tão profunda entre o Japão e o povo judeu. E olha só o que é compartilhado no segundo post. O Festival de Fazer Mochi da família do Masaki-sama, um novo padrão do Natal no Japão. Continuação da primeira parte, da parte 1. Na festa da Páscoa judaica, parece que também se come carne de cordeiro, mas nós, da Igreja Mundial do Messias, acreditamos que Jesus Cristo foi o nosso último sacrifício. Então, naturalmente, não comemos esse tipo de alimento. Além disso, naquela época os judeus pintaram sangue de cordeiro nos pilares dos portões para se escapar de uma calamidade. Mas o fato de Jesus ser chamado Cordeiro de Deus e o ponto de que toda a população japonesa passa por baixo de um tori pintado de vermelho, que simboliza o sangue do Cordeiro do Ano Novo, é algo que vai além de ser interessante. Não posso deixar de pensar que é o grande plano de Deus. Se o povo judeu não existisse, Jesus não teria nascido e nossos pecados não teriam sido removidos. Vamos saborear esse mote que não chega a ser o matzah que salvou o povo judeu no Natal. E, se formos aos santuários no Ano Novo, passemos pelo tori com um pensamento completamente novo. Eu recebi o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, e sirvamos juntos a Deus no novo ano. Para referência, extraí uma parte do livro do Êxodo, que compartilho a seguir. Acredito que todos ficarão surpresos com a coincidência que existe entre esse mês ser o primeiro do ano, o pão sem fermento, batentes de porta pintadas com sangue, exatamente como um tori que tradicionalmente existe nos santuários shintoístas, com os costumes do Ano Novo japonês. Êxodo, capítulo 12, 1 a 20. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Continuação 1 de 2. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes
laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado no meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Continuação 2:2. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias, não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado no meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Masaki Sama, não há mais palavras diante de suas sagradas palavras tão profundas. Um novo padrão de Natal conforme a sagrada orientação do Masaki Sama. Vamos comer mote no Natal e passar pelos tores dos santuários com pensamentos piedosos que nunca tivemos antes. Ó membros da Igreja Mundial do Messias, o povo do Japão, ó pessoas do mundo inteiro, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Realmente este material é extraordinário, né? Um grande presente na época de Natal e Ano Novo que recebemos de Masaki Sama compartilhando, né? Para abrir os nossos olhos e mudar a forma como recebemos o Natal, o Ano Novo e essa ligação entre o Japão e o povo judeu, né? Então, mesmo para nós aqui no exterior, acredito que mesmo quando vivenciamos agora este período de festas, podemos vivenciar com um sentimento completamente renovado, enraizados nessas sagradas palavras.
E quando visitarmos o Japão e vermos esses tories, né, que são tão comuns nesses templos shintoístas, podemos lembrar dessa verdade, desse grande amor de Deus por toda a humanidade, pelo povo de Israel e por toda a humanidade. Então, com isso, gostaria de continuar a leitura das Sagradas Palavras do Masaaki Sama, do encontro com o Masaaki Sama, que ocorreu em Coimbra, Portugal, em junho de 2025. Então, nós vamos continuar com as perguntas e respostas e hoje temos algumas perguntas que vamos ler juntos. A primeira vem de Mariana Fernandes Vasconcelos, 22 anos, feminino, Igreja Norte de Portugal. Boa tarde, Masaaki Sama. Me chamo Mariana Vasconcelos e pertenço à Igreja Norte de Portugal. Masaaki Sama, ao iniciar a dieta vegana, naturalmente surgiu em mim a reflexão sobre o estilo da vida como um todo. E isso me levou a pensar sobre os exercícios físicos. Qual é a visão do Masaaki Sama sobre a prática de atividade física? Ainda sobre esse tema, muitas pessoas relatam nas redes sociais que, após adotarem o veganismo, apresentaram deficiência de vitamina B12 em exames. Como entender essa questão, já que sabemos que a dieta vegana é a mais saudável e que, quanto menos nutrientes, mais o nosso corpo trabalha para produzir as vitaminas que precisamos? Muito obrigado. Masaaki Sama, na verdade, duas perguntas, não é? Risos. Duas perguntas. E também, esse assunto de vitamina B12 é polêmico, não é? Assunto polêmico, mas quero começar com a primeira pergunta da senhora. Sobre a prática de atividade física, eu acho importante como a ciência também mostra claramente as vantagens da atividade física. Também, eu acho que ter contato com a natureza é muito importante. Banho de mar, caminhar, ir para a praia. Estou sonhando, sentado aqui, sonhando em ir para a praia com esse tempo maravilhoso. Acho que a atividade física e ter contato com a natureza é muito importante, por razões óbvias. Mas, também, eu acho que para nós, membros da Igreja de Meishu Sama, é importante porque nós tentamos transmitir essa verdade de que, no mundo de Miroku, toda a humanidade seguirá a dieta vegana. Não é assim? Nós queremos transmitir essa verdade e nós precisamos ser modelos para a sociedade, para representar essas sagradas palavras de Meishu Sama. Se nós falamos sobre a dieta vegana, mas ao mesmo tempo parecemos fracos, é muito difícil para as pessoas serem convencidas da nossa mensagem. Eu acho que é muito importante manter o nosso corpo bem forte, fazer prática de atividade física, caminhar, não? No geral e resumindo, a prática de atividade física é importante por duas razões. Por razões óbvias, mas também para representar a mensagem de Meishu Sama. Fazendo uma pequena pausa aqui, ao recebermos essas sagradas palavras, creio que muda completamente a nossa visão, não é? De como receber as sagradas palavras. Como vemos aqui, através dessa sagrada orientação de Masaaki Sama, não apenas para o bem do nosso corpo físico, né? Os motivos óbvios de saúde, o motivo de fazer exercício para a nossa saúde, mas para sermos modelos para a humanidade. E faz total sentido, não é? Se nós queremos comunicar estas sagradas palavras ao próximo, é muito difícil fazer se nós não estamos vivendo essa verdade, não é? Se nós não mostramos que estamos saudáveis,
que realmente a dieta vegana é o caminho para a humanidade, se nós não conseguirmos mostrar com o nosso corpo essa verdade, então fica muito difícil levar essa verdade para a humanidade, não é? Atrair as pessoas a buscarem, a verem essa diferença, a quererem aprender com isso, né? Então, na verdade, precisamos ser esta mensagem viva, não é? A própria personificação dessas sagradas palavras. Então, aqui requer, na verdade, eu acredito, um compromisso muito grande na nossa parte, né? Porque, de uma certa forma, é se tornar um verdadeiro seguidor de Meishu Sama 100%, não é? Corpo e alma, não só da boca para fora, mas viver essa verdade. E o nosso corpo não tem como a gente mentir, não é? Se nós dissermos uma coisa, mas estamos ingerindo outra, o corpo vai colocar e mostrar justamente o que é e como nós estamos vivendo, não é? Então é impossível mentir para nós mesmos, mentir para o nosso corpo e mentir para a humanidade, né? Precisamos viver essa verdade em sua íntegra, 100%. Então, ao receber essa sagrada orientação, senti também essa grande responsabilidade, essa grande importância de analisar meus hábitos, meu dia a dia e começar a implementar um estilo de vida diferente, não só no comer, mas também em exercícios, né? Também em tornar este modelo para a humanidade, para que eu possa me tornar este modelo para a humanidade. Mas Saksama continua. E sobre esse assunto de vitamina B12, como Meishu Sama disse, quanto menos nutrientes, mais nosso corpo trabalha para produzir as vitaminas que precisamos. Que ideia radical, Meishu Sama. É muito interessante essa ideia de Meishu Sama, não é? Fazendo uma pequena pausa, né? Porque é completamente diferente de como pensamos, não é? Como a Saksama coloca aqui, é super radical, não é? Porque nós pensamos por deficiência, por falta de vitaminas, eu preciso ingerir vitaminas, não é? Hoje em dia, se você entra, por exemplo, no mercado nos Estados Unidos, existe um mercado que tem todas as comidas que vendem, né, os produtos, frutas, vegetais, legumes, né, tudo que vem nas geladeiras. Aí existe uma parte cheia de vitaminas, tudo e qualquer tipo de vitamina, né? Essa indústria é enorme e existe um marketing enorme com esse sentido, não é? Para você suprir, você conseguir repor esses nutrientes no seu corpo, né? Mas a Masaksama continua, ele fala: eu acho que principalmente Meishu Sama está dizendo que nós precisamos ter confiança em Deus. Eu acho que essa é a mensagem de Meishu Sama. Eu acho porque caso nós tentemos receber essas palavras como essas palavras são, então isso significa que é melhor jejuar o tempo todo, não é? Jejuar o tempo todo. Precisamos tomar cuidado em como nós recebemos essas sagradas palavras. Eu acho que às vezes é perigoso, porque Meishu Sama claramente comeu, não é? Ele estava ingerindo comida. Sobre vitamina B12, acho que talvez você saiba, mas 40% da população mundial tem falta de vitamina B12. Claro, 40% da população mundial não está praticando a dieta vegana, talvez 1% ou menos. Então isso significa que aproximadamente 39,5% de todas essas pessoas que faltam vitamina B12 não são veganas. Ou seja, talvez não tenha muita relação com a dieta vegana. Talvez por causa da condição do intestino ou algo assim, consumindo besteiras como junk food. Nota do editor: comidas com muitas calorias e baixo valor nutricional.
e tal. Mas ainda assim, minha resposta seria: bom, eu não posso dar um conselho médico, mas se alguém tiver essa preocupação, então eu acho que essa pessoa deve visitar o médico, fazer exame e suprir essa insuficiência. Mas no meu caso, pessoalmente, penso que Meishu Sama entregou a sua vida para Deus, mesmo tendo um derrame cerebral. Meishu Sama não foi ao hospital, não é? Muito radical também. Muito radical, não é? É muito difícil de imaginar, no momento em que teve um derrame cerebral, Meishu Sama optou por não ir ao hospital. E Meishu Sama fez isso por causa de sua crença em Deus. Ele já entregou a sua vida para Deus. Pessoalmente, eu quero seguir essa postura de Meishu Sama, mas eu não quero que isso seja um padrão ou algo assim, porque as pessoas têm opiniões diferentes, têm opiniões de familiares, e eu acho que isso é um assunto muito delicado também. Porque talvez para algumas pessoas é muito fácil fazer algo assim, mas depois de fazer algo, talvez você entre numa discussão mais problemática com a sociedade. A sociedade vai criticar a nossa igreja e todas essas coisas podem acontecer. Então, eu acho que a escolha depende de cada um. Pessoalmente, eu já decidi. Entreguei a minha vida para Deus. É muito difícil eu, por exemplo, ir ao hospital, fazer exame e conferir a quantidade de vitamina B12, por exemplo. Eu não vou fazer isso. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Eu diria que alguém que tiver preocupação deve fazer um exame para se sentir seguro, mas estou fazendo práticas de atividade física também, para não me encontrar nesse tipo de situação. Eu acredito que, com comida saudável e com a prática de atividade física constante, nós podemos manter a saúde sem a necessidade de ir ao hospital. Isso é minha resposta. Fazendo uma pequena pausa aqui, eu acho que esse é um ponto muito importante que Masaksama está através de suas sagradas orientações, nos passando, não é? Porque é uma coisa individual. Justo essa semana, ouvi de uma pessoa que a igreja estava impondo esse tipo de dieta, esse tipo de forma de viver. E não é nesse sentido, né? Nós estamos conscientizando o que a gente acredita ser o melhor, né? O que Deus está nos mostrando que é o melhor. Agora, a opção é de cada um. Como fazer e como seguir, cada um tem que tomar a sua decisão e fazer. E cada um tem o seu jeito, né? Mas podemos ver que aqui a vitamina B12 não vem porque nós somos veganos, né? Ou porque se tornou vegano que agora você está com falta de vitamina B12, né? Esse problema da vitamina B12 não é por causa do veganismo, e sim é um outro problema, né? Como vimos aqui, talvez um problema intestinal, forma que o corpo está absorvendo vitaminas, ou a forma com o excesso de comidas como junk food, aqui como Masaksama coloca, né? Mas essa opção, essa decisão de ir ou não ao médico, de fazer ou não o exame, depende de cada um. E se você acredita que é importante suprir essa deficiência, então você pode colocar. Mas podemos ver claramente como Meishu Sama vivia e o exemplo que Meishu Sama nos deixou. E fica a cada um fazer a sua escolha. A próxima pergunta vem de Carla Fonseca de Carvalho, Nakarato, 53 anos, feminino, Igreja Norte, Portugal. Boa tarde, Masaksama. Meu nome é Carla Nakarato, da Igreja Norte de Portugal. No ano passado tivemos a cerimônia de consagração do solo sagrado da terra em Angola. Recentemente, a cerimônia de consagração do solo sagrado do fogo no Japão. Através da sua última mensagem de vídeo, vocês estão prontos? Soubemos da realização da cerimônia de consagração do solo sagrado da água no Brasil, em novembro. Fico muito feliz e empolgada com essas notícias. Me permita perguntar,
No caso da nossa igreja aqui em Portugal e na Europa, qual será a nossa missão relacionada a esses solos sagrados? Muito obrigado, Masaki-sama. Carla, muito obrigada pela sua pergunta. A sua missão relacionada a esses solos sagrados, não é? Na verdade, a verdadeira missão de vocês em Portugal em relação aos solos sagrados é construir um. Construir um em Portugal. Aplausos. Às vezes, as pessoas têm essa noção de, nós temos só 3 solos sagrados. Mas Meishu Sama disse várias vezes que ele vai construir muitos solos sagrados por todo o mundo, na China, na Mongólia e finalmente em Jerusalém. Meishu Sama está mencionando vários lugares. Isso significa que nós não precisamos nos limitar a ter só 3 solos sagrados. Ou seja, a sua missão é construir um em Portugal e por isso nós precisamos divulgar a nossa mensagem. Nós, vocês em Portugal, não precisamos ser espectadores. No Japão, no Brasil, Angola. Portugal tem a própria missão, eu acho. E quando o momento oportuno chegar, se Deus pensar que Portugal está pronto para ter um solo sagrado, isso vai acontecer. Então, não vamos desistir e ter essa esperança de ter um solo sagrado aqui em Portugal também. Aplausos. Então, não vamos desistir e ter essa esperança de ter um solo sagrado aqui em Portugal também. Aplausos. Realmente é uma grande alegria, não é? Uma grande permissão. E ao receber essas sagradas palavras e essa sagrada orientação de Masaki-sama de construir um solo sagrado em Portugal, essa missão que eles receberam, também isso vale para todos nós, aqui nos Estados Unidos e nos outros países onde podemos estar assistindo este vídeo neste momento. Né? É uma grande alegria e uma grande permissão. Por isso que precisamos, como a Masaki-sama diz aqui, nos empenharmos para divulgar essa mensagem cada vez mais, esse evangelho de salvação para toda a humanidade. Próxima pergunta para Masaki-sama vem de Maria da Graça Rodrigues da Cunha, 60 anos, feminino, Igreja Norte, Portugal. Boa tarde, Masaki-sama. Eu sou a Graça Cunha, da Igreja Norte de Portugal. Eu gostaria que nos explicasse acerca da prática da coluna da salvação, canção. É que no dia a dia nem sempre temos oportunidade de praticar, por exemplo, num coral, onde as composições tenham esse espírito. Resta-me ainda poder ouvir, mas será a mesma coisa? E outra questão ainda é como escolher as canções, além das da nossa igreja. Muito obrigado. Masaki-sama, tem 2 perguntas também, não é? Bom, sobre qual tipo de música nós deveríamos escutar, no geral, eu diria que sim. Eu também, na minha casa, escuto vários tipos de música, mas principalmente para ajudar o meu estudo de português. Eu escuto bastante música brasileira e eu cantei, na verdade, com minhas crianças no YouTube. No Japão, eu apresentei um ditado popular japonês. No Japão nós temos um pássaro que raramente canta. E com isso, nós temos 3 ditados sobre como fazer com que esse pássaro cante. Uma forma é esperar. Vamos esperar até esse pássaro cantar. A segunda opção é, de alguma forma, vamos tentar fazer algo para que esse pássaro cante. Esperar.
Não, mas fazer algo para que para o pássaro cantar. E terceira opção é: se esse pássaro não cantar, vamos matá-lo. Risos. Nós temos esse ditado, e eu apresentei esse ditado para os membros em uma das minhas falas, para dizer que no caso de Meishu-sama, qual seria a opção de Meishu-sama? Esperar, fazer com que o pássaro cante ou matá-lo? Meishu-sama escolheria qual opção? Mas eu apresentei a quarta opção, que é Meishu-sama vai cantar como um pássaro. Ele, em vez de esperar até o pássaro cantar, ele próprio vai cantar como um pássaro, em vez de esperar ou matar ou fazer com que o pássaro cante. Ou seja, o que eu quero dizer é, Meishu-sama foi um homem que, se ninguém está fazendo algo, então eu vou fazer. A agricultura natural, ninguém estava fazendo. Então, Meishu-sama não esperou. Meishu-sama não desistiu, mas ele próprio fez a agricultura natural. Eu acho que vocês podem ver onde eu estou querendo chegar com essa minha fala. Mas talvez a senhora pode começar a reunir pessoas para ensinar as canções da nossa igreja, ou algo assim. Isso é a minha resposta para a senhora. Aplausos. Realmente, este ditado que Masaki-sama passou para os membros no Japão é extraordinário, não é? Pois vemos o quão revolucionário Meishu-sama era, não é? Meishu-sama, ao invés de esperar acontecer, né? Ou ao invés de fazer com que o pássaro cantasse, né? Ou ao invés de matar o pássaro, como diz no ditado, Meishu-sama cantaria, né? Então Meishu-sama ele pensava fora da caixa, né? Se ninguém está fazendo, então eu vou descobrir uma forma de fazer e desenvolver. E aqui Masaki-sama passa, né, nesse espírito da música, né, que podemos receber mesmo neste país, onde vivemos tão longe, não é, um dos outros. Nós temos o coral e está disponível para todos que querem entrar, querem aprender, né, podem participar e participar online. Mas às vezes dentro dessa própria programação não dá, ou do local, ou tecnologia. Então na área onde estão, podemos começar com as próprias músicas da igreja, unindo as pessoas e cantando junto. Começar a cantar, começar a fazer. E não para aí, não para na música. É a mesma coisa para a agricultura natural, não é? Nós temos, no momento, não temos essa agricultura natural sendo praticada aqui, não é? Temos agricultura orgânica, como vemos, e isso é base de fertilizantes, esterco e várias outras coisas que, por mais que sejam naturais, não é a agricultura de Meishu-sama, não é? Então, às vezes pensamos, né? Como saber o que plantar, né, o que colher na estação, o que comer na estação, né? Se começarmos a plantar nas nossas próprias casas, nos nossos próprios lares, vamos começar a ver o que sai na estação e o que não sai, o que podemos colher na estação, o que não podemos colher. E, junto com isso, podemos compartilhar o que estamos colhendo com os nossos familiares, com os nossos vizinhos e levar essas sagradas palavras em forma física, não é? Para as pessoas. É um exemplo, né, dentro disso que podemos ver Meishu-sama, quando não tinha agricultura natural, começou a fazer. Então nós, como seguidores de Meishu-sama, também devemos ter essa iniciativa, não é? E ir adiante e fazer. Não precisamos esperar para começar, esperar alguém para fazer. Podemos buscar e começar a aprender. Muitas pessoas dizem, não sei fazer, não sei como colocar. Hoje em dia, o que não falta é informação, não é? Como começar um pequeno planter box, né? Uma pequena caixa para plantar. Isso podemos nos informar, é fácil de fazer. Mas, na verdade,
A agricultura de Meixo Sama é simples, né? A agricultura natural de Meixo Sama é semente, a terra, sol, água e o nosso carinho, o nosso cuidado no dia a dia. Não precisa colocar nada, não precisa fazer nada mais. Claro, precisamos aprender umas coisas básicas de como fazer, mas isso é fácil de se informar. O importante, acredito, é ter esse espírito de Meixo Sama. Se ninguém estiver fazendo, então vão encontrar um jeito de começar e fazer. E juntos podemos unir forças e fazer isso. Não precisamos fazer sozinhos, mas sempre teremos que dar pelo menos o primeiro passo inicial, como Meixo Sama começou, né? E aprender com esse exemplo de Masaaki Sama. Então, realmente esta semana e estas sagradas orientações que recebemos através dessas perguntas e respostas de Masaaki Sama é um conteúdo muito rico. Temos muitos temas aqui que podemos aprofundar, não só na nossa saúde, no dia a dia, no nosso corpo, como ser esse exemplo vivo dessas sagradas palavras, não só como ser um exemplo vivo dessas sagradas palavras, mas como receber essas sagradas palavras. Vemos o quão importante é ter Masaaki Sama. Nós podemos ver através dessas sagradas palavras que com as sagradas palavras do Masaaki Sama, sagrada orientação de Masaaki Sama, podemos compreender cada vez mais o verdadeiro espírito de Meixo Sama, como seguir suas sagradas palavras, por exemplo, a respeito da alimentação vegana. Como fazer isso, né? Sem essas sagradas palavras fica difícil, né? Nós sabermos a verdadeira forma de fazer. E vimos também a importância dessa decisão individual de cada um, de como receber e como aplicar em sua vida, que é uma escolha individual, não é uma coisa que está sendo impondo por ninguém a fazer. Não vivemos nesse tipo de mundo hoje em dia, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio e precisa se informar e tomar a sua decisão adequada. E junto com isso, a importância de tomarmos iniciativa, né? De como Meixo Sama fazer ser este primeiro passo, né? Primeiro passo. Se ninguém estiver fazendo, vamos fazer. Vamos divulgar essa mensagem para termos permissão, né, de trazer o maior número possível de pessoas a viverem dentro dessa alegria, dentro dessa verdade e recebermos permissão de Deus para também no nosso país, em nossos países, onde quer que estejamos assistindo hoje, construir um solo sagrado um dia, cumprindo essa missão. Muito obrigado por terem participado hoje. Realmente é uma grande alegria estar de volta aqui este mês com os senhores, estudando e recebendo essas sagradas palavras de Masaaki Sama. Vamos seguir adiante com todo vapor, retornando toda a glória, toda a bênção para Deus sempre.